Eu tenho profecia para Moçambique. Está aqui. Nunca profetizei isso aqui, mas tenho isso aqui há anos. Sabe por quê? Deus diz para mim, ainda não é a tua vez. Existe um tipo de voz no céu que só desce nas pessoas para profetizar em nomes, endereços, problemas, para a edificação das pessoas. Existe outra voz superior que desce para dizer às pessoas o que vai acontecer no mundo. Todo profeta, todo indivíduo que ouve diretamente de Deus, há um cântico, há uma canção que ele recebe exclusiva de Deus. Deus está no negócio de falar com o seu povo todos os dias. Senhoras e senhores, escutem a mim. Eu ouço a Deus todos os dias. Existem 7 janelas do céu que te fazem ouvir a Deus. Existem pessoas que profetizam, mas não porque estão a ouvir a Deus, mas há uma outra voz no céu que fala com eles. Não, mas não Deus pessoalmente. Uma das qualidades minhas para distinguir se este indivíduo ouve de Deus é a forma dele de viver. Presta atenção, o teu estilo de vida reflete o encontro divino que você teve com Deus. Existem profetas que ouvem a Deus, existem profetas que vê. Aqueles que vê, eles vê para ouvir. Alguns daqueles que ouvem para ver. Oh my God. Quando a pessoa diz que eu ouvi a Deus, você precisa discernir se ele tem essa canção ou não. Eu consigo ver um indivíduo que já recebeu esse cântico. O espírito, o mundo espiritual é um canal. Presta atenção. Alguém está a assistir agora. Você pode chegar na tua casa e ligar a tua televisão. Para você ligar a uma certa estação televisiva, você tem que sintonizar a tua televisão naquela estação. Alô? Não é porque na tua casa não sai aquele canal está desligado. Não é porque você não ouve Deus, Deus não está a falar. Deus está no negócio de falar com o seu povo todos os dias. Senhoras e senhores, escutem a mim. Eu ouço a Deus todos os dias. Escuta-me, todos os dias. Eu aprendi. Alguém pode perguntar, aprendeu aonde? Não foi nenhum homem que me ensinou isso. Não, nenhum indivíduo. Existe um nível onde Deus, Ele próprio, Ele te chama, Ele te faz sentar, Ele diz, senta aqui, quero te ensinar. Alguém fez uma questão e disse, todo mundo que profetiza ouve a Deus? Eu disse, não. Mas como assim? Porque eles quando estão a profetizar, eles dizem, Deus me disse. Eu disse para ele, a palavra Deus me disse é um hábito na boca das pessoas. A palavra Deus me disse é hábito na boca das pessoas. Presta atenção. Existem 7 janelas do céu que te fazem ouvir a Deus. Não vou compartilhar contigo aqui, porque não é para ti. Alô? Alô? Dessas 7 janelas, existem 3. Deixa eu falar de 3. Quando alguém está a profetizar, muitos que profetizam, eles só profetizam, mas não sabem como é que profetizam. Eles acham que é Deus que está a falar com eles, mas não é Deus. Deixa-lo tirar fora do contexto. No livro de Mateus, ele diz que alguns dirão, Senhor, Senhor. Mas ele diz que o quê? Eu não vos conheço. Não faço o quê? Não vos conheço. Preste atenção. A Bíblia diz que alguns dirão, mas nós profetizamos em teu nome. Como é que você vai profetizar no nome dele e ele não te conhecer? Eu disse que quero tirar fora do contexto, ok? Existem pessoas que profetizam, mas não porque estão a ouvir a Deus, mas há uma outra voz no céu que fala com eles. Não, mas não Deus pessoalmente. Estou falando com você aqui?
Presta atenção, eu disse 3 janelas. A voz de Deus, ela não desce na tua vida para te revelar o nome de pessoas, para te revelar problema das pessoas, para te revelar doença das pessoas. Uma vez eu disse, existe Espírito de Deus no profeta, existe Espírito dos profetas no profeta. Alô? A Bíblia diz que o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Preste atenção. Preste atenção. Para você descobrir se é Deus que falou comigo, existe um sinal que Ele te traz. Existe um sinal que Ele te dá. My God. Eu não sei se você é maduro o suficiente para ouvir isso aqui. Mais uma vez, escuta-me. Nem toda profecia. Em Deus há muitas janelas de comunicação. O céu é um lugar muito aberto. Há muitas janelas de comunicação no céu que trazem informações na vida do homem. Como é que eu, Nathaniel, eu sei que este indivíduo ouve de Deus? Como é que eu sei que este indivíduo ouve de Deus? Uma das qualidades minhas para distinguir se este indivíduo ouve de Deus é a forma dele de viver. A forma da pessoa de viver. Vou te dar outras. A forma da pessoa de viver. Sabe por quê? A voz de Deus na tua vida, presta atenção, o teu estilo de vida reflete o encontro divino que você teve com Deus. Alô? Alô? Então, você precisa ter a capacidade de olhar para um indivíduo e você dizer: será que Deus ia viver assim? Será que Deus faria isso aqui? Será que Deus estaria assim como o pastor está? Será que Deus iria fazer o que o pastor fez? Alô? Por quê? Porque a forma do homem de viver reflete o encontro que ele teve com Deus e reflete a voz de Deus na vida dele. Como é que eu, Nathaniel, consigo... Escuta-me, não sou enganado com ninguém, porque eu conheço essas coisas. Não, as tuas profecias não me enganam a mim, não me mexem. Vou dizer, encontrei um homem de Deus. Não. Demonstração do poder de Deus não me toca a mim. Vou dizer, encontrei um homem de Deus. Não. Abre lá aí, deixa eu te mostrar uma coisa. Como é que você identifica a voz de Deus em relação às outras vozes que vão falar contigo no céu? Eu disse, lá no céu há muitas formas que eles têm de se comunicar com as pessoas. Profecias, dizer nome de pessoas, coisas das pessoas, não significa que foi Deus que falou contigo diretamente. Não. Por exemplo, existem pessoas que profetizam nomes, coisas da vida das pessoas, mas elas não profetizam nada sobre as nações. É a diferença de vozes lá no céu. Existe um tipo de voz no céu que só desce nas pessoas para profetizar em nomes, endereços, problemas, para a edificação das pessoas. Existe outra voz superior que desce para dizer às pessoas o que vai acontecer no mundo. Deus disse para mim uma vez, 2018, eu estava a orar, Deus disse que vem o dia e a hora em que eu vou te visitar com a unção na qual você vai ter a capacidade de profetizar sobre nações e sobre presidentes. Preste atenção. Eu tenho profecia para Moçambique. Está aqui. Nunca profetizei isso aqui, mas tenho isso aqui há anos. Sabe por quê? Deus diz para mim, ainda não é a tua vez.
eu disse, Senhor, quando é que o Senhor vai me dar essa graça? O Senhor disse, quando o manto maior sair. Eu não estava a perceber. Quando o homem de Deus, profeta T.B. Joshua, foi levado para o céu, Deus disse, sabe por quê? Não entendo mal. Não entendo mal. Deus disse para mim, vou derramar a unção para você alertar o povo acerca daquilo que vai acontecer nas nações. Não o mundo, o meu povo, estou a falar de vocês. Sabe por quê? Porque mesmo eu, Nathaniel, eu esperava, quando homens grandes estão a falar, você não tem voz, sabe disso? Sim, sabe disso aí? Eu sou educado no espírito. Quando eu ouço homens grandes que nem o profeta T.B. Joshua a profetizarem aquilo que vai acontecer em 2022, minhas profecias todas morrem, não tem voz. Porque é um manto maior a falar. Deus disse, quando o manto maior, eu não entendia, quando o manto maior for levado, irei derramar esse espírito sobre as pessoas. Eu não sabia que o homem de Deus iria. Lembra, eu vim profetizar sobre Israel aqui, não lembra? Profetizei que a guerra que estava em Israel, não lembra? Não aconteceu? Em janeiro não profetizei que vinha Covid variante, não profetizei? Para a nação. Deus disse, vou te meter lá. Deus me meteu. Tenho profecia aqui para Moçambique. Tenho profecia aqui para nações. Ok. Tenho uma profecia que Deus mostrou. Deixa eu te mostrar. Telefone, não é possível. Eu escrevo. Nesse dia eu não estava em casa. Eu estava num sítio, tive que parar e escrever. Está vendo? Isso foi dia 5 de maio de 2021. Às 1h01. A profecia que Deus me deu para Brasília. Desde aquele dia até hoje, nunca falei. Porque Deus disse, ainda não é o tempo certo. Sabe por quê? Quando você ouve a voz de Deus, você é educado no espírito. Ok. A voz que diz sobre coisas das nações é uma voz maior. Havia um manto maior que estava sobre a vida do profeta T.B. Joshua. Ele que falava o que ia acontecer em 2022. E nós, os outros, ficávamos quietos. Por quê? Porque nós esperávamos a voz maior falar. Então, a voz maior foi levada para o céu. Deus precisa derramar esse espírito naqueles que ficaram. Alô? Estou falando com esse vídeo aqui. Essa voz é a voz direta de Deus. Não aquelas outras janelas que Deus usa para falar com os seus servos. Essa é direta de Deus. Vou te dar um segredo. Como é que você identifica na tua vida se essa voz é direta de Deus ou são outras vozes no céu? Preste atenção. Todo profeta que ouve essa voz de Deus, preste atenção, mais uma vez escuta-me. A voz que diz sobre a vida das pessoas, eu estou a ver você a isso aqui, estou a ver você a casar, estou a ver teu nome é Teresa, aquela não é voz direta de Deus. Alô? Se alguém quiser discutir contigo isso aí, deixa a pessoa falar, não sabe nada. Escuta-me. Alô? Preste atenção. Todo profeta, todo indivíduo que ouve diretamente de Deus, há um cântico, há uma canção que ele recebe exclusiva de Deus. Eu tenho essa canção. No dia que Deus me deu essa canção, foi no dia que Ele começou a me revelar sobre as nações. Há um cântico. Há uma canção. Não é uma canção coletiva, é uma canção individual para cada indivíduo. Para cada pessoa, Ele dá essa canção. Ok. Deixa eu te mostrar uma coisa. Abre lá aí. Abre lá aí. Isaías 30. Isaías 30, versículo 29. Eu quero que alguém leia. Isaías 30, versículo 29. Como ouvir a voz de Deus? No meio de muitas vozes. Isaías 30, versículo 29. Leia lá. 29. Um cântico haverá entre vós. Um cântico haverá entre vós. Como na noite em que se celebra uma festa santa. E alegria. Presta atenção, para aí mesmo. Um cântico. Há uma canção
que eu vou trazer no meio de vocês. Está aí o segredo. Existe uma canção que Deus dá ao homem. Essa canção é o sinal. Não vou te dizer qual é a canção, porque não é sua, é minha. Alô? Não é uma canção que eu tenho que compartilhar com as pessoas. Não. É uma canção que Deus dá ao indivíduo. Lê lá. Um cântico haverá entre vós, Um cântico haverá entre vós. como na noite em que se celebra uma festa, Aham. e alegria de coração, Aham. E alegria de coração. como a daquele que sai, tocando pifano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Lê outro versículo. 30. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz. Para aí mesmo. Depois que eu derramar o cântico, eu irei fazer ouvir o quê? A glória da sua voz. Depois que eu derramo o meu cântico, irei derramar a glória da minha voz. O que significa que sem a canção, sem um cântico, não há voz. Ah, meu Deus, eu estou falando com você aqui. Quando a pessoa diz que eu ouvi a Deus, você precisa discernir se ele tem essa canção ou não. Eu consigo ver um indivíduo que já recebeu esse cântico. Não é qualquer indivíduo, não é isso aqui que nós estamos ouvindo. Deus falou comigo, Deus me disse, Deus está me dizendo, não é isso aí. Aquilo ali são animações que existem, não é aquilo ali. Deus disse para mim que você, não é isso aí. Não é qualquer indivíduo, não. Olha para a pessoa, Deus me disse. Pessoas de Deus me disse, não são pessoas vulneráveis. Não. Irei derramar o meu cântico e a minha voz cairá sobre vocês. Sem um cântico, não há voz. Todo homem de Deus que não tiver esse cântico, que não tiver essa canção, não existe a voz direta de Deus na vida dele. Alô? Se o homem não tem essa canção exclusiva que Deus traz na vida dele, esses segredos nenhum profeta vai te dizer, porque eles guardam isso com 7 chaves. Se eu te digo isso aí, é porque você tinha que me perguntar como ter a canção. Eu que sei. Como adquirir a canção? Eu sei. Não vou compartilhar aqui. Estou a dar dicas de como é que você identifica a voz de Deus. Sem a canção, não há voz. Há uma canção que ele traz do céu espiritual. Ele dá ao indivíduo, aquela fica no coração. Quando ela fica no coração, esse indivíduo está preparado para ouvir a voz dele direta. Alô? Essa profecia de eu estou a ver você, isso aqui, é um outro canal que Deus usa da sua voz para falar com o povo. Está falando com esse vídeo aqui? Derramarei a minha canção. Quando a canção chegar no meio de vocês, a minha voz será ouvida. Ok, abre aí. 2 de Reis 3. Abre aí, 2 de Reis 3. Deixa eu te mostrar uma coisa. 2 Reis 3. Versículo 15 a 16. 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Tragam-me alguém que sabe tocar. E sucedeu que, trazendo o tangedor, trouxeram a pessoa que sabe tocar. veio sobre ele a mão do Senhor. Quando ele... Desculpa, presta atenção. Oh my God. Estão a ouvir vocês? Eliseu dá um segredo aqui para complementar o que eu te disse. Trouxeram alguém que sabia cantar. Porque a canção existe. Trouxeram alguém que sabia tocar. Quando ele começou a tocar, o que aconteceu? E disse assim, diz o Senhor, fazei neste vale... Continua, lê versículo 15. Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A mão de Deus veio sobre ele quando trouxeram alguém que soubesse tocar. Versículo 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Presta atenção. Quando a mão veio, o Senhor disse. Logo, aquela mão era uma voz. Estou falando com esse vídeo aqui? Amém. Alô? Amém. Eu preciso dizer aqui, existem muitos canais que Deus usa para falar com pessoas aqui na terra. Quando a mão veio, a mão lhe disse, a mão disse.
A mão veio e a voz disse. Aquela mão era sinônimo de uma voz. É por esse motivo que existem profetas que ouvem. Presta atenção. Existem profetas que vê para ouvir. Sabe disso? Lembra de Jeremias? Jeremias era um profeta que trabalhava com visão. Deus disse: Jeremias, o que você está a ver? Estou a ver uma árvore. Está a ver o quê? Estou a ver isso aqui. Está a ver o quê? Estou a ver isso aqui. Jeremias, ele via para ouvir. Existem profetas que ouvem a Deus, existem profetas que vê. Aqueles que vê, eles vê para ouvir. Alguns daqueles que ouvem, ouvem para ver. Oh my God, não é para ti isso aí. Não é para você. Estava dando um exemplo. Estava dando níveis. Então, quando a canção vem, a voz de Deus começa a se ouvir. Sem canção, não há voz. Um indivíduo que não tem essa canção, não tem como ter acesso à voz de Deus. Não é qualquer indivíduo que diz, Deus me disse, Deus falou com ele. Não, alguns são invenções. Eu conheço um indivíduo que ouve a Deus. I know him, conheço. É por isso, não me rendo a qualquer um que diz, eu profetizei. Viram? Eu profetizei. Não me impressiona isso. Não me impressiona isso. Se Deus não me usasse nisso aí, ia soar talvez como não. Deus me usa nisso muito bem. Muito bem. Deus me usa nisso muito bem. Mas eu disse, Senhor, quero subir. Deus disse, vou te levar para lá. Vou te levar para lá. Dizer nome, isso aqui, já não era isso. Queremos profetizar diretamente através da voz. Ele mostrar-te a nação, ele dizer que há esse problema na nação. Diga à nação. Você falar com a nação ouvir. Eu tenho profecia que Deus me mostrou sobre Moçambique, sobre Brasil. Ele ainda não me deu autorização de falar. Sabe por quê? Há tempo certo para a voz se manifestar. A voz de Deus na vida do indivíduo resulta... A voz de Deus na vida do indivíduo transforma esse indivíduo, o caráter dele, a forma dele de viver, a forma dele de estar, a forma dele de ser, é transformado com esta voz. Não é qualquer indivíduo que diz, eu ouvi a voz de Deus e Deus falou com ele. Não. Existe hábito na vida das pessoas. Deus me disse. Olha para a vida dele de viver. Olha para a forma dele de viver, para a forma dele de ser. Você deve ver que não existe voz de Deus aqui. Porque a voz de Deus, quando desce na tua vida, transforma todo o teu ser. Alô? Entendeu? Alô? Falei alto, vou te mostrar. Eu te disse, para ouvir a voz de Deus, você primeiro precisa matar tua voz, teus desejos, teus sonhos. Você precisa ser sensível no espírito. 3, eu disse, você precisa ter uma canção. Sem essa canção, não há voz de Deus. Acredito que esses dois níveis que eu te dei, os primeiros, se você orar, você deve. Tenha tempo para orar, papá, tenha tempo de orar. Essa coisa de você orar 30 minutos, acabou isso. Você tem que orar horas e horas e horas e horas para você tornar o teu espírito sensível. E você deve ver a voz de Deus desce na tua vida, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Diga obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor me concedeu no dia 2. Aleluia. Vamos, Senhor, vamos, Senhor, vamos, Senhor, vamos, Senhor.